em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Amigos espirituais, tão amados por cada coração que os busca. Sabe, necessitamos de apoio para juntos buscarmos Jesus, aprendendo a entender as grandes mudanças. Com Jesus, tudo fica mais fácil de administrar e suplicamos a Ele que nos leve a Deus, nosso Pai Criador. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que em mais esta reunião nossas mãos façam com que a força do amor, a tarefa abençoada, possam se unir cada vez mais para suplicar paz à terra, união na família, forças renovadas aos corações que se dedicam a todas as crenças, ajudando a construir um mundo melhor. Jesus querido, no aprendizado, na cartilha da fraternidade que nos ensinastes a buscar, permita que tenhamos todos o teu apoio. Guarda-nos na tua paz e que a tarefa bendita seja realizada contento. Que assim seja. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, a lição de hoje é a 78, com o título de Purifiquemo-nos. Será abordado o versículo que diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Emmanuel esclarece com a seguinte colocação: em cada dia de luta, é indispensável atentar
para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e as mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para uso do Senhor. Paulo estava preso em Roma e, pressentindo que sua morte se aproximava, escreve a Timóteo a carta 2, contendo o versículo: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É um versículo do Evangelho onde Paulo ensina sobre a fidelidade, perseverança e integridade no serviço a Deus. Se refere ao cristão como um vaso de possibilidades individuais de aperfeiçoamento. Usando uma metáfora sobre vasos, ele retrata uma grande casa onde há muitos vasos, os de madeira e barro, que poderão se transformar em vasos de ouro ou prata, se o cristão se purificar, cultuando qualidades de bondade, paciência, compaixão, revelando fielmente as palavras de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Encarnado, o espírito tem a cada dia oportunidades de aprimorar
as possibilidades de purificação de seu vaso. Necessário é vigilância no trabalho de Jesus para não se tornar vaso frágil e imperfeito. Ao encerrar a lição, o orientador Emmanuel nos convida a analisarmos quais princípios estamos utilizando nesta jornada para transformarmos nosso vaso frágil em vaso para a honra do Senhor e preparado para toda boa obra. Meditemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos todos, neste momento de paz, buscar no interior da nossa alma os sentimentos que nos elevem a alma para podermos sintonizar a esses queridos mentores, amigos da espiritualidade, que sob o envolvimento de Jesus nos acolhe a todos, para que sintamos o bálsamo salutar, a fortalecer o nosso coração, a fortalecer os nossos órgãos, e deixar que uma doce paz alimente a nossa alma. Somos todos aprendizes deste irmão divino de amor, que nos mostrou o caminho e nos ensinou a verdade e nos aguarda para a vida eterna, despertados ao caminhar dos bons sentimentos, aguardando assim a formação do seu rebanho de amor. Busquemos então a mudança que nos propicia a condição de superação de todas as dificuldades, porque Ele nos mostrou o caminho. Mas Ele também nos disse que tivéssemos esperança e, se queríamos vencer, que tomássemos a nossa cruz e o seguisse. Que Ele nos abençoe em paz e harmonia, e que a branda luz que espargia sobre nós se transforme no fortalecimento interior, alimento salutar da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Castelos de Paz. Dorme,
meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, Ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, Ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Dorme, sonha, dorme. Que os nossos corações se sintam unidos nesta ciranda de amor da tarefa socorrendo e amparando dos céus. Centro Espírita, Obreiros do Senhor. Que a fé seja fortalecida e a esperança seja renovada diante dos problemas de saúde do físico e da alma, dos enfermos que suplicam alívio das dores e do sofrimento. Muitos se encontram acamados em leitos de dor, em hospitais, outros na própria residência, outros ainda desamparados. Que a bondade infinita de Jesus permita que do laboratório divino jorre o medicamento necessário para todos. Somos ainda almas em aprendizado, mas nossas vibrações são simples e amorosas, capazes de envolver aqueles que sofrem. Tenhamos sempre muita fé e não nos esqueçamos da prece diária que nos acalma, ilumina os nossos caminhos e o nosso lar, permitindo-nos um convívio familiar mais feliz, onde o amor, a alegria e a paz estejam sempre presentes. Obrigada, Jesus, por tantas bênçãos a nós concedidas, a nossa vida, a família que amamos tanto, o pão de cada dia, e o aprendizado do Evangelho, que é luz nos nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus, vem
socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Então vamos, irmãos queridos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos até Deus Pai Criador, até Jesus, nosso irmão, nosso amigo, para que possamos oferecer a Ele o que temos de melhor em nós. Vamos lembrar também da equipe espiritual, responsável pela tarefa, que recolhe tudo o que temos de bom para levar aos nossos irmãos mais necessitados. A bondade das equipes do Obreiros auxiliam a todos aqueles que estão carentes, necessitados e que neste momento estão em prece, aguardando a ajuda. Daí a importância da nossa parte, para que possamos dar o maior número do que podemos dar. Se cada um de nós doar 100% das suas conquistas, nós sabemos se faltar alguma coisa, a bondade de Jesus cobrirá, como fez na multiplicação dos pães. Mas ele precisava dos pães iniciais para poder multiplicá-los. Assim somos nós, irmãos queridos. Pessoas que humildemente ofertam as suas mãos e o coração para que a equipe amiga, com a ajuda de Jesus, possa multiplicar. Vamos pensar nesses nossos irmãos já recuperados, alegres, esperançosos, na certeza de que Deus auxiliou agora e auxiliará sempre, pois somos todos seus filhos amados. Envolva-nos, ó Mestre, em tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Unidos a Jesus, e ao começar esse instante de prece, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, pedindo-lhe no impulso da alma
a sua proteção, a sua bênção para mais este dia. Em tudo o que vamos fazer, lembremos de Deus para purificar e santificar os nossos atos, com fé sincera e verdadeira, que nos acalma e nos desperta as nossas capacidades de fazer a caridade, amando e usando a bondade em tudo para nos ajudar a conciliar todos os corações, nos tornando fraternos, mansos e pacíficos. E com todas essas bênçãos, tenhamos as forças e o bom ânimo renovado para vivermos em paz. Que assim seja, graça de Deus. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Companheiros queridos, vamos formando um só pensamento, um só coração. Vamos sentando no jardim que fica ao lado do nosso obreiro do Senhor. Vamos dizendo ao Pai, a Jesus, a esses queridos irmãos da espiritualidade, da nossa gratidão, pois estamos reunidos em nome de Jesus, junto a essa natureza, recebendo todas essas energias que nos traz um bem tão grande. Essas energias que nos traz o bem-estar, a alegria de viver, nos ensinando a desligar das mágoas, das tristezas e confiar em Jesus, pois Ele está sempre cuidando de cada um dos seus irmãos. Vamos pedindo para os nossos companheiros que estão doentes em seus lares, que a equipe Dr. Bezerra visita cada um deles, deixando remedinho para cada um deles, pedindo por aqueles que deixaram os seus nomes lá no obreiro do Senhor, que também a luz de Jesus envolve a cada um deles, envolvendo todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, a equipe Dr. Bezerra cuidando deles, envolvendo todos os nossos entes queridos que estão com problemas,
envolvendo as nossas crianças que estão pelas ruas, os nossos jovens que estão sofrendo, envolvidos com as drogas, que a equipe da irmã Celina cuida deles, que os familiares possam ver que eles são doentes, eles precisam de ajuda, envolvendo todos aqueles nossos companheiros de obreiros que estão afastados por motivo de doença, deles na família, envolvendo os nossos idosos que estão nas clínicas, nas clínicas, onde muitos recebem visita e outros não, aqueles que estão nos asilos, as nossas crianças que estão nos orfanatos, pedindo paz, harmonização para o nosso Brasil, que a luz de Jesus envolva o coração de cada brasileiro e daqueles que nos governam, que essa paz também continue no nosso coração. Que assim seja, na graça de Deus. Quando a sombra da tristeza ferir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhes para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Estamos chegando ao final de mais uma tarefa. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações em muita alegria. Agradecemos, Senhor, pelos presentes dadivosos que nos concede a cada dia, muitos em forma de testes para o nosso crescimento. Fortalece, Senhor, o coração daqueles que passam por provas, pois sabemos que nos enviam incansáveis recursos para a nossa superação, mas que na maioria das vezes nos passam despercebidos. Ajuda-nos a seguirmos confiantes ao encontro das bênçãos e oportunidades. Pedimos sua proteção e segurança para o nosso dia a dia, que possas tirar o medo, a angústia e a dúvida de todos os corações.
Rogamos para que envie os bons espíritos, os seus emissários de amor, junto às nossas dores, para esclarecer e consolar, nos dando força para seguirmos em frente. Sustenta-nos, ó Pai, nos envolvendo em coragem e serenidade, para que possamos enxergar as situações como elas realmente são, que possamos aprender a gostar da vida, aprendendo a amar e respeitar todos os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Mei, mei, é a titia bondosa. Mei, mei, nos ensina o céu. Mei, mei, este céu de bondade nasce da caridade, do trabalho cristão. Mei, mei, é carinho, é afeto pra criança sem teto, que não tem ilusão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. Mei, mei. Até quando? Almas boas e queridas, que Jesus nos abençoe para abençoarmos em seu nome. Somos ovelhinhas do seu imenso rebanho. Desgarramo-nos tantas vezes das lições apresentadas pelo meigo Rabi, mas a dor bendita nos traz de volta ao aprisco do Senhor nosso Pai. Ainda se necessita da dor e do apelo como lembrete às grandes e emergenciais mudanças reais. Muitos perguntarão, até quando? Enquanto estivermos insistentemente sugerindo mudanças comportamentais ou procurando atingir o âmago das decisões para mudanças. Sim, almas queridas, a insistência se refere à necessidade emergente do despertamento da humanidade terrena. O nosso planeta azul suplica socorro. Poucos ouvem o lamento que espoca, tal como o bater das águas nas rochas seculares. Batem numa tentativa de despertar o olhar dos que bons olhos possuem, mas demoram para acertar o alvo do entendimento do porquê das dores. O Evangelho de Jesus tem o condom maravilhoso do despertar pelas magistrais lições de bem-aventuranças. Mas quem as ouvem de fato? A pressa ainda é a desculpa, e quando se consegue atenção, resvala-se na dúvida da assertiva apresentada. Portanto, enquanto as forças nos obedecerem e mãos atuantes no bem ao próximo e a si mesmo esforçarem-se para atender o chamado da luz do amor de Jesus, humildemente buscaremos guarida nestas mãos atentas ao bem a realizar, e lhes falar do amor de Deus Pai, de Jesus nosso Mestre e Senhor, e da doce e inovidável mãezinha de todos nós, Maria de Nazaré. Unidos no grande processo evolutivo, estão suplicando que a esperança retorne a todos os povos e que o amor frutificado pela fé, na maturidade da alma conscientizada no bem, possa chegar a todos os terráqueos, a fim de agradecer servindo todas as dádivas da criação.
o ar que se respira, a água que dessedenta, a natureza que sustenta a humanidade no alimento e no remédio de cada dia, a beleza que irradia a gota d'água que o sereno da noite produziu, o cantar dos pássaros canoros, o perfume exalando dos botões que desabrocham, o fruto apetitoso que já está maduro. Tudo representa bênçãos de Deus à humanidade. Agradeçam. Gratidão, Meimei. São Bernardo do Campo, 5 de janeiro de 2024.